Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar para contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Foguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar? Senhor Deus bendito, santo, todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos bendizer-te e glorificar-te, Senhor, porque reconhecemos, meu Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, sua soberania, sua excelência. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, porque do alto de toda essa grandeza, o Senhor se curva, se inclina para se encontrar conosco. O Senhor, meu Deus, habita entre nós. E nesse momento, Senhor, de culto, quando o teu povo está reunido, nós queremos te rogar, Senhor, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, que o Senhor nos instrua por meio dela, que o Senhor nos dê, meu Deus, da sua voz, para que sejamos por ela confortados, acalentados, animados, fortalecidos e exortados. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. No ano 1968, um cantor chamado Geraldo Vandré escreveu uma música que foi campeã, foi muito sucesso em um festival, que se tornou de alguma forma o hino de uma geração. Uma música intitulada Para Não Dizer Que Não Falei de Flores. Essa música, meus irmãos, na verdade ela se tornou conhecida e amada por muitos, não só porque ela sintetizava o pensamento de toda uma geração, como de alguma forma ela regulamenta o pensamento de uma geração. Era uma geração que estava lutando
contra uma pressão muito grande que havia por parte do governo, contra a liberdade de expressão. Essa música passa em meio a esses corredores, mas mais do que uma revolução silenciosa, com uma voz mansa, com uma voz muito calma, Vandré estabelecia um problema nosso. Nós temos problemas em esperar. E por isso no refrão da música ele dizia: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele sintetizou simplesmente dizendo: esperar não é nosso forte, nós não gostamos de esperar. Felizmente, meus irmãos, isso é uma realidade. Esperar não é legal, nós não gostamos. É bem verdade que a gente passa 2 horas no cinema, mas aqueles 5, 10 minutos que a gente passa na fila para entrar é uma eternidade. O filme passa muito rápido. Esperar, meus irmãos, é terrível. A gente pode fazer qualquer outra coisa e consegue matar o tempo, mas fila de hospital é horrível, não tem jeito. Quando nós estamos ansiosos, querendo alguma coisa, esperar para nós é praticamente impossível. Esperar arranjar um namorado ou uma namorada para casar é difícil. Esperar definitivamente não é uma coisa que nós gostamos de fazer. Mas é impressionante, porque a Escritura nos diz que é exatamente o que nós temos que fazer. A Bíblia, meus irmãos, está repleta de instruções no que diz respeito a que os crentes são pessoas que esperam. E nós esperamos muito mais do que nós gostaríamos. Em muitos aspectos, meus irmãos, nós ainda estamos esperando o retorno de Cristo. E o apóstolo Paulo nos consola dizendo que a nossa alegria é que Ele está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Mas os crentes esperam. De forma, queridos, que o Salmo de número 40 vai tratar exatamente isso, sobre esperar. Quando nós olhamos esse salmo, meus irmãos, a primeira coisa que nos salta aos olhos é o fato de que ele é citado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 5 a 9, esse salmo é citado lá e aponta então para o fato de que esse salmo aponta para a própria história de Cristo. Esse salmo é um salmo messiânico. Há quem veja, por exemplo, no versículo 7, o nascimento de Cristo, no versículo 8, Cristo, aquele que não tem pecado, no versículo de número 6, há quem veja o sacrifício de Jesus Cristo. Mas seja como for, meus irmãos, se é essa a ideia do Salmo, em apontar todo, ele aponta também para uma realidade da vida de Davi. O texto nos diz que parece que Davi está passando por um momento difícil, não é um momento tão fácil. Nós não sabemos qual é o momento da história de Davi pelo qual ele está passando. Há quem diga que ele está louvando a Deus por uma libertação, mas que ele está em outro problema mais à frente. Mas seja como for, o fato dele se deslocar de Davi, passar pela história de Cristo, nos mostra que esse salmo ainda tem alguma coisa a nos ensinar hoje, e que ele fala também das nossas necessidades, daquilo que é importante para nós. Nós estamos encerrando o segundo livro dos Salmos. Se os irmãos olharem um pouquinho, Salmo 42 já é o segundo livro. Desse primeiro livro, meus irmãos, ele vai descrever as batalhas do rei Jesus, ele vai descrever de forma maravilhosa como o Senhor está em guerra contra os seus inimigos, e os inimigos do Senhor são opressivos. Mas, em especial, os salmos, meus irmãos, são organizados com blocos de mensagem. Eu sei que quando a gente olha os salmos, parece que cada um fala de um assunto diferente, e que nenhum encaixa com o outro, mas não é verdade isso. Em específico, se os irmãos prestarem atenção, então, o Salmo 37, 38 e 39 traz assuntos muito próximos do Salmo 40. É uma lógica, uma consequência. Salmo 37, ele falou sobre a importância de se esperar no Senhor. Quer ver? Olha aí, Salmo 37, versículo 5, por exemplo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Se você for para o versículo 34 do Salmo 37, está lá: espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. De repente o Salmo 37 diz: é importante você esperar no Senhor, você deve esperar em Deus, é nele que você espera. É bem verdade que esperar no Senhor traz implicações dolorosas,
principalmente quando estamos em pecado. Salmo de número 38, é por isso mesmo que ele vai dizer no versículo número 21 do Salmo 38, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. A ideia dele é: eu espero a salvação vinda do Senhor. Quando nós chegamos no Salmo de número 39, ele mostra que a vida é frágil, que a vida é acaba-se muito rápido, mas que em todos os sentidos nós precisamos continuar esperando no Senhor. Se você olhar os versículos 7 e 8, ele diz: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças opróbrio do insensato. Ele diz: eu espero no Senhor. E aí o Salmo 40, meus irmãos, é como que o culminar desses outros 3 salmos. Lá são angústias, são pensamentos, são discussões, são problemas, são orientações no sentido de que em todas as circunstâncias nós devemos esperar no Senhor. Mas de repente ele chega no Salmo 40 e ele mostra a vitória de esperar no Senhor. É por isso que ele começa o Salmo dizendo: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Note, queridos, que o Salmo 40 é como que ele dizendo: eu esperei. Salmo 37, 38, 39 ele estava dizendo: espera. Agora ele diz: qual é o resultado que eu tenho de esperar? Ele diz: é libertação. E nada melhor do que olhar essa libertação que o Senhor concede àqueles que esperam nele. É a forma como ele enxerga e vê a forma que nós devemos nos portar diante dessa libertação. Ele vai passar por uma abnegação pessoal, por uma proclamação da palavra do Senhor, e não só isso, ele aponta para a própria pessoa e obra de Cristo, terminando então orando pela sua aflição pela qual ele ainda está passando. Ele fala o tempo todo sobre esperar pelo Senhor. Então os crentes não fazem a hora, os crentes esperam que o Senhor os socorra. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, esperando pelo Senhor. O texto nos traz 2 lições. A primeira lição está do versículo 1 ao versículo 10, é que há recompensa para quem espera pelo Senhor. O Salmo claramente é 2 blocos. Do versículo 1 ao versículo 10 é uma proclamação de louvor pela libertação. Versículo 11 até o final é uma oração em meio a uma aflição. Por isso que muitos dizem que isso aqui são 2 salmos diferentes, até porque mais da metade desse salmo vai reaparecer no Salmo 70, e é um salmo de angústia. E aí a pergunta que faz é: ele é vitorioso, versículo de 1 a 10, ou ele é alguém que está em meio a uma batalha terrível, versículos de 11 em diante? Na verdade o que ele faz, meus irmãos, é olhar para o passado, para poder vislumbrar o seu futuro. Ele já inicia, meus irmãos, falando desse cântico que ele tem aqui para o Senhor. Ele começa dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. É impressionante porque enquanto na minha versão tem confiantemente, a versão corrigida tem pacientemente. Esperei com paciência pelo Senhor. As 2 versões estão corretas, mas a ideia aqui no Salmo é um pouco mais profunda. Porque o que acontece aqui na verdade é uma estrutura chamada reduplicação intensiva. A palavra aparece 2 vezes. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é: esperei e esperei pelo Senhor. Por 2 vezes eu esperei. Então eu esperei bastante, esperei muito, mas esperei com confiança, esperei com paciência. Note, meus irmãos, que esperar por pouco tempo não é esperar. Esperar por muito tempo é que é esperar. E o que ele coloca aqui é que demorou. Não foi um negócio assim: clamei o Senhor e Ele me escutou em menos de 5 minutos e me atendeu. Ele disse: não, eu esperei bastante. Mas ao esperar ele diz que sua confiança, sua paciência está estabelecida em Deus. Esperar em Deus, meus irmãos, nos traz a certeza de que Ele vai nos atender mais cedo ou mais tarde. É por isso que ele diz: esperei com confiança, esperei com paciência pelo Senhor. E o que ele fez? Ele se inclinou para mim. A ideia de se inclinar para mim, meus irmãos, não é só que o Senhor está lá no trono e se abaixou para ver, mas é o fato do Senhor ter colocado toda a atenção. É o fato da pessoa se curvar diante do outro que está falando com ele.
Quando você inclina a cabeça em direção àquele que está conversando contigo, toda a sua atenção está voltada para aquela pessoa. Você não está voltando os seus olhos para o que está do lado, você não está olhando o celular enquanto a pessoa está falando. O que ele está dizendo é que quando ele esperou pelo Senhor, ele clamando ao Senhor, o Senhor olhou de forma fixa para ele atraiu a atenção de Deus nessa expectativa. O Senhor então fixou os seus olhos nele e com atenção olhou para ele e diz: e me ouviu quando clamei por socorro. De repente ele diz: eu estava em aperto e pacientemente eu esperei pelo Senhor, e nessa minha esperança de ser atendido pelo Senhor, com paciência, o Senhor olhou para mim. Queridos, mas nós não somos como adultos que esperam a atenção de alguém. Nós somos mais parecidos com pirralhos, com crianças. Criança não tem paciência, já notaram isso? Elas não conseguem esperar. E quando elas têm, entre aspas, uma emergência, que são coisas muito sérias, geralmente, como o braço de um boneco se soltou, o pneu de um carrinho se soltou, são coisas muito urgentes, o que é que elas fazem com os pais? Chega no pé da saia, pai, mãe, pai, veja só, e atende, se você não atender, o céu cai. O que o salmista diz? Não, é que eu pacientemente esperei, e nessa paciência em esperar, o Senhor voltou-se para mim, e como um pai se inclina, trazendo toda a atenção para esse filho que clama, ele diz: o Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro. Que socorro foi isso? O que ele estava passando? Versículo número 2, ele diz: tirou-me de um poço de perdição. É impressionante, meu querido, porque a palavra que ele usa aqui para perdição é a mesma palavra que vai aparecer em Isaías capítulo 6, versículo 11, quando o texto nos diz que as cidades seriam desoladas. É um lugar de destruição completa, é um lugar de alguma coisa completamente arrasada. Ele diz: era lá que eu estava. O lugar onde eu estava era um poço de destruição, um tremendal de lama. Eu creio que a maioria aqui nunca entrou num tremendal de lama, mas como sertanejo eu já tive muitas experiências, e os irmãos sabem disso. Então senta que lá vem história. Açude, quando seca, a gente faz a festa, e quando o açude secava, a gente ia pegar peixe. Então não tenha dúvida, a gente se metia lá dentro. O problema é que a lama de açude nem sempre é uma laminha rasa. Às vezes é uma lama bem pesada, e de uma hora para outra estava você lá com lama até a cintura. O problema é quando você está com lama até a cintura, ela cria um vácuo debaixo dos seus pés. Então sandália, esqueça, você nunca mais recupera, ela não vai sair. Então pode deixar para trás que a sandália não vai sair, mas tirar as pernas de dentro da lama é quase impossível. Chega uma hora que quanto mais você se mexe, mais você afunda, e não tem jeito, não existe como você sair sozinho. Tem-se como dar um jeito, você se deita em cima da lama e tenta puxar uma perna, e tenta puxar uma outra, mas não tem jeito. Quando você puxa uma, a outra se enfia. Não tem onde você estabelecer um ponto onde você possa se equilibrar. Se você tiver uma vara, ainda consegue com a vara botar e tentar impulsionar para sair, mas chega uma hora, mais cedo ou mais tarde, que você vai ter que ter alguém que te puxe de lá. Não tem como sair de lá. Você está preso na lama. Davi diz: na minha perturbação, na minha angústia, eu estava preso. Eu estava enfiado na lama. Eu estava num tremendal de lama. Eu estava num poço de perdição. E ele diz: o que o Senhor fez quando eu esperei pelo Senhor, o que o Senhor fez quando eu fiquei pacientemente esperando, foi que Ele me tirou desse tremendal de lama. A angústia de estar na lama é porque você não tem os pés fixos, você não tem onde colocar os pés, você está suspenso nela.
Então o que ele diz é que o Senhor tirou de lá e o colocou sobre uma rocha. Eu quero que você preste atenção. Ele não disse que o Senhor o colocou num lugar seco. Ele disse que o Senhor colocou em cima de uma rocha. A rocha lá do Antigo Testamento, lá do deserto. A rocha que é Cristo. Ele diz: o Senhor me firmou os passos. Eu agora não estou mais afundando. O Senhor me colocou num lugar que é seguro. O Senhor me colocou sobre Jesus. E agora eu estou firme com os meus passos. Eu agora posso caminhar livremente. Eu não estou preso mais num lamaçal. O que é que eu faço então como consequência disso? Ele diz: o Senhor pôs nos meus lábios um novo cântico. Eu quero que você preste atenção. Foi o livramento do Senhor que levou o salmista a cantar. Ele diz: o Senhor, meus irmãos, transformou o meu lamento, transformou a minha destruição em uma salvação plena. Eu fui salvo completamente. Eu fui retirado desse tremendal de lama, fui colocado sobre uma rocha. Os meus pés agora têm um lugar fixo onde se estabelecer. E o Senhor então me deu motivos para cantar. E aí a gente pensa que é um canto particular, que é um canto só meu. Não. Se você prestar atenção ao versículo 3, ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí então ele traz um jogo de palavras dizendo: muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Ele diz: a experiência que eu tive de ser resgatado num tremendal de lama, a experiência que eu tive ao esperar pelo Senhor e Ele me socorrer, leva-me agora a cantar as benesses do Senhor, de forma que foi o Senhor que me socorreu. E o Deus que me socorreu agora é louvado perante os homens. E quando eu louvo a Deus perante os homens, não é para engrandecimento pessoal, não é para me gabar que o Senhor me resgatou. Ele diz: mas é para que o nome do Senhor seja reconhecido, para que as pessoas que estão lá fora, elas vejam o que o Senhor fez, para que as pessoas que estão lá fora, elas temam ao Senhor e elas confiem também no Senhor. Davi diz: a minha experiência de salvação, quando eu esperei em Deus, é para que você aprenda a esperar em Deus também, para que você aprenda a temer a Deus e aprenda a confiar em Deus. E confiando em Deus, você seja alvo dos mesmos livramentos pelos quais eu passei. É por isso que o versículo número 4, tomando como base esse fato de que ele diz que aqueles que virem temerão e confiarão, ele diz: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Diz: eu quero te dar um segredo para a felicidade. Eu estive em maus bocados, estive numa situação difícil, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me atendeu e me socorreu, e eu cantei para você, para que vocês vejam a salvação do Senhor, para que vocês temam ao Senhor, para que vocês confiem no Senhor. Ele diz: e se existe alguém feliz no mundo, essa pessoa é a pessoa que confia no Senhor. Confiar no Senhor, meus irmãos, para Ele é o fato que nos faz feliz, porque nós sabemos que em meio às angústias e dificuldades da vida, nós sempre podemos confiar no Senhor, nós sempre podemos contar com Ele. Mas de repente, meus irmãos, Ele começa a trazer uma advertência aqui. Versículo número 4, ele diz: Ele não pende, essa pessoa que é bem-aventurada, que confia no Senhor, ela não pende para os arrogantes. Eu sei que você sabe o que é ser um arrogante. A ideia aqui, meus irmãos, era uma espécie de alcunha egípcia, de alguém que era digamos assim, um cara que se gaba, um jactancioso, um gabarola, um basofiador, um camarada que era um fanfarrão, um faroleiro, um farofeiro, um cara que gosta de se gabar dos seus feitos, um cara que gosta de dizer para os outros o que ele faz ou deixa de fazer. Ele diz: os que confiam no Senhor não se juntam com esses que se gabam do que fazem. O motivo é muito simples: não há do que se gabar quando você está atolado, e não há do que se gabar quando alguém te arranca de um lamaçal desse. Não há do que se gabar. Ele diz: quem confia no Senhor não se junta com quem se gaba, nem se junta com quem mente. Versículo número 4, com quem gosta de mentir.
Porque todo camarada que é um fabuloso, como se diz lá no interior, é um mentiroso, porque ele conta muita vantagem dele, e a maioria das vantagens que ele conta dele não são verdade. Aí ele diz: quem confia no Senhor é feliz, e não se junta com fabuloso nem quem mente não. O motivo é simples, porque nós não precisamos mentir, porque não existe nada em nós, nenhum mérito em nós. Ele diz: ó Senhor, como foram maravilhosas as coisas que o Senhor fez, versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Ele diz: o Senhor fez coisas incríveis no meu passado. O Senhor fez obras magníficas. O Senhor produziu salvação incrível. Mas não só isso, ele não fala só do que o Senhor fez, ele fala dos planos do Senhor. Ele diz: os seus desígnios para conosco. Ele diz: os planos que o Senhor possuía, aquilo que o Senhor executou, como são belos, são tão belos, a tal ponto que ele chega e diz: eu queria anunciar o que o Senhor fez, eu queria anunciar os seus planos, mas não dá, porque são mais numerosos do que se pode contar. Eles não dá para cantar tudo o que o Senhor fez, não dá para cantar tudo o que o Senhor planejou. Os planos de Deus são profundos demais, são enormes, são imensos, não dá para contar. Ele diz: o que o Senhor fez por nós não pode ser colocado em papel. Talvez por isso o evangelista João, no final do seu livro, ele diz que mesmo que o mar todo se tornasse tinta, não dava para escrever o que Cristo fez. Não dá para registrar. Mas o que é que eu faço então com tudo isso que o Senhor fez por mim? Eu esperei nele, estava numa situação terrível, o Senhor se inclinou para mim, me salvou, me pôs um cântico na boca. Eu proclamo para os homens, para que os homens vejam, temam e confiem no Senhor, porque quem confia no Senhor não se gaba, nem se junta com quem se gaba. Pelo contrário, quem confia no Senhor é feliz. Não dá para contar as maravilhas que o Senhor fez, que são imensas. O que é que eu devo fazer? Versículo número 6. Diz: eu podia dar um culto de ação de graças. Ele diz: não é suficiente. Vejam aí versículo 6: sacrifícios e ofertas não quiseste. De repente Davi levanta um assunto que vai ser tema no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo, que é: o Senhor não precisa de sangue de bodes. Quando ele usa os termos aqui, sacrifícios e ofertas, ele diz respeito tanto ao sacrifício de animais, com o seu sangue derramado, sejam sacrifícios de ofertas pacíficas, onde metade do animal era comido e metade do animal era queimado, sejam holocaustos onde todo o animal era queimado. Mas quando ele fala em ofertas, ele fala de farinha sendo oferecida ao Senhor, ele fala de bolo sendo oferecido ao Senhor. Ele diz: o que é que eu vou fazer? Eu vou oferecer sacrifício? Ele diz: não, o Senhor não quer isso. No entanto, versículo 6 ele diz: abriste os meus ouvidos. E essa expressão abriste os meus ouvidos aqui é difícil, não é fácil de entender não. A pergunta é: o que é que ele quer dizer com esse abrir os ouvidos? Será que é para atender? Há quem diga que ele está dizendo que é o Senhor tornando o escravo mais entendido daquilo que ele quer descrever. Mas na verdade, meus irmãos, a palavra usada aqui para abrir os ouvidos pode ser usada também para escavar ouvidos ou orelhas, mas também para furar ouvidos ou orelhas. Ao que tudo indica, a referência que ele está dando aqui é: o que é que eu vou oferecer a Deus por tudo que ele fez por mim? O que é que eu ofereço ao Senhor? É mais ou menos o que acontecia lá em Israel. O que acontecia na verdade, meus irmãos, é que você, quando se tornava escravo de um senhor, se ele fosse realmente um bom judeu, ele iria te tratar bem, porque a Bíblia estabelecia uma base de como os homens deveriam tratar os seus escravos, lembrando de que Israel tinha sido escravo no Egito, então eles deveriam tratar os escravos muito bem. Além disso, os escravos tinham um prazo de validade. Nenhum escravo em Israel era escravo pela vida toda, porque pelo menos a cada 50 anos havia o ano do jubileu, e no ano do jubileu todos os escravos eram libertados. Alguns então, quem se tornava escravo aí no início da vida, no início do jubileu, ia esperar pelo menos uns 50 anos para sair, mas tudo bem. Se você tivesse só faltando um ano para o ano do jubileu, era bom, que você trabalhava um ano e depois era solto. Mas às vezes esses escravos eram tão bem tratados, mas tão bem tratados, que quando chegava o ano do jubileu, eles ficavam com um problema: eles não queriam ir embora.
porque trabalhar para aquele homem era muito bom, e ser escravo daquele homem era a melhor coisa da vida, e eles não queriam ir embora. Então o que eles tinham que fazer? Eles iam na porta do seu senhor, arrancavam a lasca da porta, do umbral da porta, e com essa lasca eles faziam uma espécie de piercing, e o seu senhor vinha, colocava a orelha do cara e furava isso, e esse pedaço da porta ficava encravado na orelha desse escravo, e ele agora tinha a sua orelha furada. Ele era dedicado completamente ao seu senhor, ele para sempre pertenceria àquele senhor. Não importa se haveria um ano do jubileu, esse homem era um escravo perpétuo, era um escravo para sempre. Mas é interessante também o fato de que, quando em Hebreus capítulo 10, versículo 5, ele vai citar esse texto, com uma tradução da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ele tem lá a tradução: o corpo me formaste, ao invés de furaste a minha orelha. A ideia lá é que, apontando para Cristo, traz o mesmo conceito de dedicação completa, de Cristo tendo todo o seu corpo oferecido. O que ele diz aqui, na verdade, meus irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, de oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo: o Senhor não quer oferta. O Senhor me deu uma bênção enorme, o Senhor me resgatou do tremedal de lama, eu sou muito feliz, porque eu esperei no Senhor, eu confiei no Senhor, eu não pendi para os arrogantes, pelo contrário, o Senhor me atendeu, se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. O que é que eu vou dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Ele diz, em outras palavras: eu vou me dedicar completamente a Deus. Não é só o coração, Ele está dizendo: todo o meu corpo, eu serei um escravo de orelha furada para o Senhor. O que é que você vai entregar para Deus? Por todos os benefícios que o Senhor tem feito para com você, você vai se entregar plenamente a Ele, porque o Senhor não quer mais ofertas e holocausto. Então, a partir do versículo 7, ele diz: eis aqui estou, no rolo de livro está escrito ao meu respeito. Esse eis aqui estou é muito parecido com Isaías capítulo 6, versículo 8, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está dizendo: eu agora me dedico completamente ao Senhor, estou eu aqui, pronto para fazer o trabalho do Senhor. Ele está dizendo: no rolo do livro está escrito a meu respeito, Moisés falou para mim como eu devo ser, numa referência direta ao próprio Jesus Cristo, que é aquele a quem Moisés anunciava. Ele diz agora: eu me proponho a ser uma oferta completa ao Senhor. O que é que eu quero fazer? Versículo 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O que é que eu vou fazer? Porque o Senhor me salvou, eu esperei no Senhor. O que é que eu devo fazer? Eu devo me dedicar completamente ao Senhor. Como eu me dedico completamente ao Senhor? Guardando a lei do Senhor. Mas não só isso, olha o final: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Ele proclama a obra de Cristo para os outros. Ele disse: se eu fui salvo, o que é que Deus quer que eu faça? Que eu anuncie essa salvação para os outros. É incrível, queridos, porque de repente Ele nos diz que o Senhor requer que nós proclamemos. Eu quero que você preste atenção. Ele diz: proclamei as boas novas de justiça, jamais cerrei os lábios, tu sabes, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, a tua graça, a tua verdade. Ele olha para todas as coisas que o Senhor fez para com ele e diz: eu anunciei às pessoas o que o Senhor fez por mim. Às vezes a gente acha que pregar o Evangelho é dizer para as pessoas sobre teologia, é falar para as pessoas sobre a teologia do Evangelho, sobre soteriologia, e não é. Pregar o Evangelho é dizer a grande salvação que Cristo executou em mim, como eu fui salvo. Isso é a pregação do Evangelho. Ele está dizendo: eu não vou esconder de ninguém, eu vou proclamar isso, eu vou anunciar isso, eu vou dizer para todos isso que o Senhor fez. Olha, meus irmãos, que coisa magnífica. Ele chega agora, de repente ele diz: eu esperei pelo Senhor,
eu esperei nele, e esperando no Senhor eu recebi recompensas incríveis. Então eu tenho alguma coisa e dá em troca. Quais foram as recompensas? Diz, porque eu esperei no Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou de um tremendal de lama, o Senhor me resgatou completamente. Esperar no Senhor é ter a certeza de que o Senhor vai nos acolher e nos atender. E quando o Senhor nos atender, não é para esconder, ou não é para dar cultiação de graça. Diz, quando o Senhor te acolher, quando o Senhor olhar para você, você tem que se consagrar totalmente a Ele, se consagrar plenamente a Ele. Você tem que se tornar um escravo dele. O seu corpo tem que pertencer a Ele, e você deve proclamar dele aos homens, ao mundo. O mundo precisa saber quem é Cristo, o mundo precisa saber da sua obra, o mundo precisa saber o que Ele fez na sua vida, para que eles aprendam, vendo, temendo, a confiar em Deus. Você pode dizer, não, mas todo mundo sabe disso. Sabe não, meus irmãos. As pessoas não sabem o quanto o nosso Deus pode nos salvar, e de quanto Ele se inclina para nos ouvir quando a gente espera nele. O salmista diz, espere no Senhor e saiba que há recompensa para aqueles que esperam pelo Senhor. A segunda parte do salmo, meus irmãos, vai nos trazer uma segunda lição. Esperando pelo Senhor, em segundo lugar, há esperança para quem espera pelo Senhor. De repente ele muda completamente a tônica, porque ele vem descrevendo eventos, vem dizendo o que aconteceu no passado e como ele reagiu a esses eventos. Mas de repente no versículo 11 em diante, parece que tudo mudou, a tal ponto que alguns acham que isso aqui é outro salmo que encaixaram aqui, porque parece que tem um monte de problema. Davi de repente, meus irmãos, começa a agir e a falar como se todos os problemas estivessem ali diante dele. Warren Wiersbe diz que ele parou o culto, e quando terminou o culto, ele viu o quantidade de problema que ele ainda tinha nas mãos. O que acontece na verdade aqui é que ele olhou para o passado e viu como Deus foi bondoso com ele, que quando ele esperou no Senhor, o Senhor cuidou dele. E o que ele faz agora é, eu vou continuar esperando no Senhor, porque o Senhor vai continuar cuidando de mim. É por isso que a partir do versículo 11, você tem uma mudança de tônica. Não é mais uma descrição dos eventos, é uma oração. Se você parar para prestar atenção aqui, o tempo todo vai aparecer um tu aí. Esse tu é enfático, como que dizendo, só o Senhor. E ele aponta completamente para Deus, dizendo que essa oração é dedicada a Deus, e que esse clamor é pelo fato de que, como o Senhor já fez no passado, ele acredita que o Senhor vai continuar fazendo. É por isso que no versículo 11, ele começa aí dizendo, não te retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Senhor, mantenha sobre mim as tuas misericórdias. Aqui parece, ele está correndo o risco de ser destronado. No versículo 14 ele fala que tem inimigos que estão procurando acabar com ele. Versículo 17 ele diz a mesma coisa, que está como quem pobre, necessitado. Mas o Deus não só conhece o futuro, o texto nos diz lá em cima que Deus tinha planos e Deus executou maravilhas. O que ele chega agora, ele está dizendo é, não retenhas de mim, Senhor, a tua misericórdia. Ou seja, volte, Senhor, a executar as mesmas coisas que o Senhor já fez no passado. Se Deus já foi bom conosco, meus irmãos, o Senhor continuará sendo bom conosco. E o que ele coloca aqui de repente é que eu preciso lembrar de que os meus pecados são perdoados em Cristo. Ele diz, eu já estive num tremendal de lama, e o Senhor já me tirou de lá, e já me colocou os pés sobre uma rocha. Ele chega agora e diz que o Senhor mantenha a sua misericórdia, e a sua graça, e a sua verdade, versículo 11, sobre mim. Ele está dizendo, Senhor, não retire de mim a sua misericórdia, porque da mesma maneira, eu ainda preciso do seu perdão. Se você olhar o versículo 12, ele diz, não tem conta os males que me cercam. Que males são esses? As minhas iniquidades me alcançaram. Qual é o problema de Davi? Os pecados dele são seus problemas. Os seus pecados são seus problemas. Aquele homem que foi retirado de um tremendal de lama ainda tem os pés sujos. Aquele homem que foi arrastado de um lamaçal ainda tem problemas. Ele ainda traz consigo marcas.
E o que ele faz aqui, meus queridos, é clamar com base naquela misericórdia. O Deus que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la. E ele roga a Deus por misericórdia, entendendo que o Deus que fez maravilhas com ele, quando ele esperou nele, ele continua esperando agora, porque ele sabe que o Senhor vai continuar o seu trabalho. Ele diz: não retenha de mim a tua misericórdia, Senhor. Pelo contrário, Senhor, muitos males estão me cercando, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Versículo 12: mais numerosas que o cabelo de minha cabeça, o coração me desfalece. Ele diz: os meus problemas são grandes, são imensos, o meu pecado é grande, é imenso. Por isso mesmo, versículo 13: praza-te, Senhor, em livrar-me. E olha só que coisa interessante. Versículo 1 ele começou dizendo: eu esperei com paciência. Mas versículo número 13 ele diz: Senhor, agilize um pouquinho. Senhor, vá mais ligeiro, faz mais rápido. Eu estou aqui pacientemente esperando, mas se o Senhor for ligeiro, eu não reclamo. Praza-te, Senhor, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra urgentemente. Ele vai continuar esperando pelo Senhor, mas enquanto ele espera pelo Senhor, ele clama pacientemente pelo Senhor. Sabe o que é ter pressa? Ter pressa é quando você está cansado de esperar que o Senhor te dê uma namorada, e você começa a fazer test drive enquanto ora. Isso é ter pressa. Sabe o que é ter pressa? É você não conseguir mais esperar que o Senhor resolva o seu problema, e você fica com aquela história de que não, a gente vai fazer na nossa parte enquanto o Senhor vai nos ajudando, então eu vou correndo por fora enquanto eu oro. Isso é ter pressa. Ter pressa é tentar resolver o seu problema enquanto Deus não está fazendo nada. Mas esperar, meus irmãos, é exatamente entender que quando parece que Deus não está fazendo, Ele continua agindo. A gente tenta dar o nosso jeitinho. Lembra de Sara? 10 anos que Deus disse que ia vir um filho, não veio. Ela diz: vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que os planos de Deus funcionem. Pegue Agar, tenha um filho com ela, e os planos de Deus vão se concretizar. O que Sara não teve foi paciência para esperar. E depois que o menino nasce, eu disse: não, mas o menino vai vir de você. E pelo menos 15 anos depois da promessa inicial é que chega Isaac. Mas só chegou na hora que Deus quis, não conforme a sua pressa. Mas isso não impede que a gente clame dizendo: Senhor, eu ainda estou esperando. Senhor, agiliza o passo, só mais um pouquinho. Dá-te pressa em socorrer-me, Senhor, eu preciso da sua ajuda. O que é que ele tem problema? Qual é o problema dele? Qual é a dificuldade pela qual ele passa? Os inimigos dele. Ele tem problema com seus pecados, ele tem problema com os outros. Versículo número 14 ele diz: sejam envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida. Ele diz: os meus inimigos querem me matar. Então, Senhor, a minha esperança é que eles sejam envergonhados. A minha esperança é que eles sejam cobertos de vexame. A minha esperança, Senhor, é que o Senhor dê a paga a eles. Queridos, eu não consigo ler o Salmo 40 sem não enxergar uma criança com seu pai. É impossível isso, porque esse menino aqui está com problema com os coleguinhas. Os coleguinhas dele são terríveis, e ele não tem como resolver. Ele não tem como resolver esse problema, porque os meninos são ruins, e ele entrega tudo na mão do seu pai, e diz: meu pai, não deixa que eles prosperem contra mim. Ele entrega nas mãos do Senhor, na expectativa de que o Senhor cuide dos inimigos dele, porque ele sabe que não pode conter a ira dos seus inimigos. É como uma criança que diz: meu pai, me ajude, tem alguém implicando comigo e me batendo no colégio. Ele diz: Senhor, cubra de vexames esses homens, eles querem a vida, cubra-os de ignomínia, os que se comprazem no mal. Ele diz: Senhor, esses homens que se levantam contra mim e contra o Senhor, que eles sejam
derrotados. Versículo 15: sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Os inimigos de Davi não só queriam matar, os inimigos de Davi também eram homens que gostavam de ver o sofrimento dele. Pode ser que você não seja aquele que tem coragem de bater, talvez você seja aquele que se alegre quando vê alguém apanhando. Davi disse que existiam dois tipos aqui: uns que queriam a vida dele e outros que ficavam felizes quando viam ele sofrendo. Ficavam só de fora dizendo, bem feito que isso aconteceu com ele. Ele disse, Senhor, que o Senhor os perturbe, que o Senhor dê a paga a eles. Mas é impressionante que esse homem está sempre dizendo isso com base no fato que ele diz, eu espero em Deus que ele faça isso. Ele não tem força para fazer isso, ele não tem condições de fazer isso, ele não quer fazer isso, ele quer que o Senhor tome as providências quanto a isso. Queridos, quando nós somos ofendidos, quando nossos inimigos se levantam contra nós, quando as pessoas nos maltratam, a primeira coisa que a gente quer fazer é cair para cima e dar um fechamento de abertura do pescoço num cabo desse. A melhor coisa que a gente quer é dar um safanão numa figura dessa. A gente quer partir para cima. E o que Davi faz é, Senhor, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça isso. O apóstolo Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, ou seja, entreguem ao Senhor. Davi diz, eu espero que o Senhor resolva os meus problemas, eu não vou sair por aí tentando resolver os meus problemas sozinho, eu continuo esperando no Senhor para que os meus problemas sejam resolvidos. No final, versículo número 16 e 17, tem alegria. Ele chega e diz, os meus inimigos são terríveis, mas o Senhor é que é meu amparo, é o Senhor que cuida de mim. Ele não tem a visão focada nos inimigos dele, ele tem a visão focada naquele que há de protegê-lo. Seus olhos estão em Deus, não nos problemas. Ele sabe que os problemas existem, para isso ele clama e pede ajuda a Deus, mas os olhos dele estão focados naquele que vai resolver o problema para ele. É lá que está a solução. Ele confia plenamente em Deus e sabe que os seus problemas serão desenrolados por Deus, desamarrados por Deus. É por isso que no versículo 16 ele diz, foguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Diz que todos, assim como eu, Senhor, que esperam no Senhor, que buscam ao Senhor, que eles se alegrem. Essa oração, meus irmãos, é para que toda a igreja saiba que da mesma forma como o Senhor socorreu Davi, e da mesma forma como Davi busca o Senhor quando está com problema, todos nós temos que aprender que os nossos problemas não são resolvidos com telefonemas, que os nossos problemas não são resolvidos com contatos, que os nossos problemas são resolvidos com oração. Os nossos problemas serão resolvidos quando nós buscarmos o Senhor de forma plena, quando nós realmente entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Davi diz, Senhor, que eles se alegrem, porque buscam ao Senhor. Os que amam a sua salvação, digo, o Senhor seja magnífico. Ou seja, que aqueles que esperam que o Senhor os socorra, se alegrem e exaltem ao Senhor, falando de como o Senhor é magnífico, por saberem que o Senhor os salvará. A grande alegria nossa, meus queridos, é saber que nunca o Senhor vai nos desamparar. Nós não ficamos sozinhos, nós não somos abandonados no meio do caminho. Esse negócio que a igreja é o único exército que deixa soldado ferido para trás é mentira, porque o nosso general recolhe a todos. O Senhor não deixa ninguém para trás. É o Senhor quem garante a nossa chegada. Ele diz que aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão, ninguém cai da mão dele. Ele nos sustenta. É por isso que nós louvamos e dizemos, o Senhor é magnífico, o Senhor seja magnífico, porque nós continuamos esperando em Deus ainda hoje. Em meio às lutas, os problemas, as dificuldades, nós continuamos esperando em Deus.
Por quê? Versículo 17. Eu sou pobre e necessitado. O que é que eu tenho? Nada. Eu não tenho nada. Notou que ele não diz só que é pobre? Porque tem pobre que ainda tem umas coisinhas, não é? Ele disse, não é questão que eu não estou pobre, não. Eu sou pobre e necessitado. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu sou um escravo. Eu sou alguém que não possui nada na vida. Porém o Senhor cuida de mim. E se o Senhor cuida de mim, quais são as necessidades que eu possuo? Nenhuma. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Davi diz, eu continuo confiando no Senhor ainda hoje. Eu vou continuar confiando no Senhor para sempre. Porque mesmo que eu não tenha nada, mesmo que nada em mim exista, o Senhor é quem cuida de mim. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. E ele termina dizendo, tu és o meu amparo. Tu és aquele que cuida de mim. Tu és aquele que me sustenta. Quando eu estou caído, o Senhor é aquele que me sustenta e me levanta. É o Senhor que me acode. Quem ajuda os crentes nos momentos de dor e desespero não são tarjas pretas, é Cristo. Quem nos ajuda em meio às angústias, quando tudo cai, quando o nosso mundo cai, é Cristo quem nos ampara. Quando tudo está nos prendendo e nos angustiando, Ele é o nosso libertador. É por isso que ele termina o salmo dizendo, não te detenhas, ó Deus meu. Está dizendo, não pare não, Senhor. Continue trabalhando em mim. Continue me amparando. Ele termina dizendo, aprenda a esperar em Deus agora também. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a confiar plenamente no Senhor. Queridos, o nosso maior problema como igreja de Cristo é que nós não confiamos plenamente no Cristo da igreja. Nosso maior problema é que nossa confiança está muito mais em nosso braço, está muito mais em nossa força do que na força do Senhor. Nós achamos que conseguimos resolver os nossos problemas de forma muito mais habilidosa do que Deus, que nossos problemas de relacionamento, que os nossos problemas financeiros serão resolvidos melhor quando eu usar minha inteligência e de forma muito esperta encontrar a solução. Mas na verdade o que o Senhor nos ensina hoje, meus irmãos, é que não é assim que os crentes se comportam. Que os crentes não fazem acontecer, eles não ficam simplesmente fazendo as coisas existirem. Que os crentes esperam que o Senhor resolva os seus problemas, que eles esperam que o Senhor controle as suas vidas, porque eles confiam plenamente no Senhor. Como crianças pequenas, meus irmãos, que todos os seus problemas são trazidos para os seus pais, que todas as suas dificuldades são trazidas para os seus pais. O que o Senhor espera de nós é que nós pacientemente esperemos por Ele. Qual é a base? A base é a confiança em saber que Ele já fez isso por nós. Primeira vez que eu deixei Davi na escola, ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que eu ia embora. E olhou para mim e disse: o senhor volta para me buscar? Eu disse: volto. E ele foi lá, ficou um pouquinho, se chateou um pouquinho, eu fui. Deu 11 horas, eu cheguei. Primeira coisa que ele disse quando me viu: o senhor voltou. Eu disse: eu não disse que eu vim te buscar, cara? Beleza. Quando foi no dia seguinte, quando eu cheguei na porta da escola, ele olhou para mim e fez: tchau, pai. O que é que ele já sabia? Que de 11 horas eu voltava. Sara foi mais fácil, Sara só disse tchau mesmo. O que o Senhor espera de nós é que você se lembre de que você já esperou nele, que você já confiou nele e que ele já te socorreu, que ele já te livrou de muita coisa, principalmente do tremendal de lama que você se enfiava,
que você estava afundado em seus delitos e pecados, Ele te resgatou de lá e transportou para o reino do Filho do seu amor, colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos em Cristo. Que você se lembre que Ele já te socorreu, já te colocou na boca um novo cântico e fez você proclamar essa mensagem na grande congregação, já fez você anunciar ao mundo do que Deus foi capaz de te fazer quando você esperou nele e confiou nele. Ele salvou a sua alma. De forma que o que Ele espera que você faça hoje é da mesma maneira você volte a confiar nele. Que se sua salvação, que era uma coisa impossível, Ele executou, imagina as bobagens do dia a dia, o que Ele não vai fazer. Ele vai nos socorrer também. Nós precisamos aprender a esperar pelo Senhor, e nós iremos ver que Ele vai se inclinar para nós quando nós clamarmos por socorro, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. E Ele nos prometeu que estaria atento a cada um de nós nas nossas necessidades. Vandré dizia: vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os crentes disseram: vem, vamos embora. Esperar no Senhor é a única coisa que os crentes conseguem fazer. É a única coisa que nós fazemos. Em todas as coisas, nós esperamos no Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.